Boa noite a todo mundo, obrigada por estarem aqui. Hoje a nossa live vai ser com a Simone Colucci e com a Patrícia Siqueira. Esse projeto chamado Olho Mágico, ele foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, então desde já o nosso muito obrigada. E eu vou convidar a Simone e a Patrícia para bater um papo sobre inclusão social através da arte, que esse é o tema do nosso projeto. Simone Colucci é arte-educadora, dramaturga, poetisa, compositora e diretora de arte. É detentora da medalha Tiradentes pelo mérito de seu trabalho nas áreas da cultura, ação social e educação. É cofundadora do grupo Educarte, do Espaço Cultural Tocando em Você, do Instituto Tocando em Você e da Escola Tempo de Infância e Juventude. Atua há mais de 30 anos como roteirista, produtora cultural e diretora artística dos espetáculos do grupo Educarte e também coordena o Núcleo de Arte e Projetos Sociais. Patrícia Ulloa de Oliveira Siqueira é psicóloga clínica e arte-terapeuta. Trabalha na equipe psicoterápica do Centro de Terapias Tocando em Você há mais de 15 anos, atendendo a crianças, jovens e adultos sem e com deficiência, com atendimentos em psicologia e arte-terapia. O trabalho em psicoterapia e arte-terapia do Espaço Cultural Tocando em Você auxilia na solução de problemas relacionados à vida em todos os seus aspectos e na construção do autoconhecimento, investindo na integração a partir do desenvolvimento criativo. Então é com muito prazer, com muito carinho e com muita gratidão que eu vou convidá-las para estarem aqui com a gente, bater esse papo sobre inclusão social através da arte. Vou chamar agora aqui as minhas convidadas. Oi, agora foi! Olá! Ai, que bom! Ah, bom, que ótimo! Que bom! E aí, tudo Que bem, bom, fico feliz Simone? de estar aqui hoje. Muito obrigada por essa oportunidade de falar do nosso trabalho, do trabalho do Espaço Cultural Tocando em Você, do Instituto Tocando em Você. Eu que Pois é um agradeço. trabalho do Eu grupo que agradeço. também. Tá. Simone, antes de mais nada, eu quero te agradecer demais pela oportunidade, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eu De nada. trabalhei com eu trabalhei com a Simone em 2010, fazendo a peça Como Vemos Esse Mundo, que a gente vai falar um pouco mais aqui da história da peça. Ela é, né, roteirista e autora e roteirista do texto desse espetáculo, que nós fizemos em 2010 e em 2011. 2011 a gente nós fizemos várias apresentações na Marinha, foi um projeto bem legal. E a Simone vai contar um pouquinho mais sobre o projeto aqui pra gente. E o Caleidoscópio, o meu documentário, ele nasceu a partir desse projeto. A gente contou essa história já na outra live, então quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais dessa história, é só clicar aqui na outra live, no meu IGTV, que tá tudo lá, tá bom? Simone, vamos conversando então, enquanto a Patrícia chega, a gente vai batendo um papo e quando ela chegar, ela senta do seu lado e vai dar tudo certo. Ok, tá Ok? certo. Já está dando tudo certo. Bem, é um Já tá prazer dando. estar aqui e estar tendo essa oportunidade. Quer dizer, a gente tem o projeto da Companhia Inclusiva de Teatro do Tocando em Você, ele começou em 2001. E de 2001 para cá, durante vários anos, a gente vem desenvolvendo roteiros e textos de espetáculos que têm uma abordagem em psicologia ou uma abordagem existencial. A nossa intenção é que, a partir do espetáculo, aquela pessoa que vai assistir o espetáculo, que ela saia com algumas questões emocionais ou existenciais trabalhadas ou mexidas, ou com um ponto de interrogação existencial interno, que pode mobilizar essa pessoa a encontrar o seu insight. Então, sempre a gente se pergunta, vivendo cada ano, o que a gente sente que pode ser falado e quem são os personagens que vão contar a história. Qual é a história e quais são os personagens? E com o espetáculo, Como Vemos Esse Mundo, nós tivemos uma experiência
de criar um espetáculo onde os protagonistas eram principais, um jovem com deficiência e o outro jovem sem deficiência. E o jovem sem deficiência, na verdade, ele tinha a questão existencial de vir passar no vestibular, que é comum a tantos jovens. E fazendo um trabalho de escola para exatamente buscar ter uma nota e conseguir passar nessa escola, que na verdade é o sistema educacional, com todas as suas imposições, eles começam a trocar ideias e ele começa a se descobrir cineasta e descobrir o seu rumo profissional como cineasta, e então a fazer um vídeo que seria um trabalho que valeria esse ponto. E a partir daí, os outros amigos desses dois jovens entram em cena, quer dizer, o nosso elenco lindo, né? Laís Ariose, Fred Araújo, Alain Pellegrino, Joelma, muito bem. E a gente, quer dizer, pois é, então a partir desse contato com os jovens entre si, nós fazemos uma brincadeira com vários jogos, paciência, resta um, futebol, e através desse universo do jogo é que eles jogando junto, as grandes questões são colocadas, e os pequenos conflitos e os grandes conflitos, e eles solucionam entre si nessa convivência, e é um trabalho que não tem pai, não tem mãe. O que está em cena, os jovens e as suas descobertas, e o universo que, fazendo paralelos ao Jung e a todo o pensamento dele em psicologia, da importância dos símbolos, da importância dos arquétipos. Quer dizer, na verdade, todos os jovens, eles eram heróis da sua história e estavam encenando a sua própria história. Então, quer dizer, esse tipo de roteiro que acaba também integrando coreografias e trabalhos, é um tipo de roteiro que ele vem fazendo parte da história da companhia, inclusive a Tocando em Você, com a direção do Júlio Venceslau, nesse caso teve a direção coreográfica do Tais Macedo. A gente tem tido espetáculos muito interessantes, como nós tivemos o Corcunda de Notre Dame no Circo do Marcos Frota, no ano passado, que teve a direção do Júlio, a direção coreográfica do Jonathan, da Flávia Oliver. Quer dizer, é essa soma de trabalho e com uma direção maravilhosa, fantástica, da Regina Lúcia Colucci, que é a diretora do Centro de Terapias, minha colega de fundação do Grupo Educarte, e musicoterapeuta, educadora. E ela, na verdade, ela, junto conosco, ela cria essa alquimia de integração de diferentes profissionais da área de arte, da área de terapias, e dá toda a liberdade para que os artistas terapeutas possam criar e estabelecer suas linguagens multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, transgressoras através da arte. Você tem uma fala muito legal no documentário que a gente gravou em 2013, que você fala que o Tocando em Você, ele quer tocar na sensibilidade adormecida desse homem contemporâneo. Eu acho isso muito bonito. E é muito sugestivo o nome, né? E também você diz que a escola, as terapias, elas têm a função de fazer essas crianças, esses jovens e adultos atingirem o máximo da sua potencialidade como seres humanos, né? Então, isso é muito bonito, assim. Parabéns por tudo, porque a forma como você fala é muito, muito bonito e muito esclarecedora também pra gente, sabe?
Na verdade, eu falo o que eu sinto e o que eu vivo. Eu estou falando, na verdade, uma prática diária, porque não adiantava a gente ter filosofia, quanto Grupo Educarte, criando o espaço cultural Tocando em Você, uma escola de arte, um centro de terapias, uma produtora, né? Não adiantava a gente pensar que na verdade veio ser uma primeira escola inclusiva de arte do Brasil, não adianta pensar esse conceito se a gente não tivesse tido a honra de ter nessa caminhada pessoas que abraçaram essa ideia e abraçaram essa Sim, causa. Então, assim, sim, quando a gente fala, a gente acaba falando a mesma coisa de forma diferente, Júlio, Regina, Patrícia agora, que vai entrar aqui, porque a gente está afinado num ideal em comum, que é o ideal que a gente está praticando, né? E isso é muito lindo. Eu não tenho outra palavra para falar lindo. sim, é muito Ficando um lindo. pouquinho, o amor é lindo. É, sim. Tudo que é É, feito com amor é lindo, né? E vocês fazem tudo com muito amor, dá pra ver. é. Pode ter técnica, mas se o amor não tiver junto, ele tem que ser a locomotiva do trabalho. Porque a Sim, transformação, o sujeito só deixa você ser transformado, ele tem que dar um consenso, ele tem que dar um consentimento. E esse consentimento vem de uma confiança. E essa confiança é conquistada pelo amor. Parece piegas sim, falar disso, mas é altamente necessário a gente colocar o amor no meio. Eu vou chamar sim. a Patrícia. Linda, linda. Tá. Eu... Oi, Oi, Larissa. Patrícia. Estamos Tudo assistindo. bom? Obrigada pelo convite. Eu que Pegando aqui agradeço. pegando um pouquinho da fala da Simone, né, do amor, ela estava aqui falando, eu estava pensando, né, o quanto realmente que todos nós, eu estou falando por mim, mas por todos da casa, por todos os profissionais, né, que trabalham, que já trabalharam, que já saíram, os que ainda estão, o afeto, como é importante o carinho, o amor que é colocado em todo o trabalho. Então, a gente tem uma equipe, como a Simone falou, interdisciplinar, a multidisciplinar, mas, e aí com várias técnicas diferentes, mas já dizia Nise da Silveira, né? O afeto cura. Então, o quanto que isso realmente é importante, o quanto que você põe ali do afeto, da gratificação, né? Eu tenho, assim, uma gratidão e uma gratificação enorme eu estar com eles, né? Eu Sim, poder aprender, poder passar e receber. Então, isso é muito importante. com Né? certeza. Escutando, até para a gente poder falar um pouquinho, né, desse trabalho. Eu, como psicóloga, tenho formação em arte-terapia, já estou aqui na casa há uns 14 anos. Já. Pouquinho tempo, uns 14 anos. Basta 14 anos. Então, eu trabalho com a equipe de psicologia, eu tenho a formação em arte-terapia, e nós trabalhamos dentro de uma linha humanista, que a linha humanista, ela vê o indivíduo como um todo, razão e emoção, né? Então, quanto que entra ali a empatia, né? Quanto que ela possibilita, dá a capacidade ou proporciona de uma autorrealização e autovalorização deles. Mas, Sim, independente até da linha humanista, independente também de cada profissional ter, porque a linha é humanista, mas você tem outras abordagens que, por alguns momentos, se faz necessário, né, você entrar também com outras abordagens, sem ser a linha humanista, dependendo de cada situação, de cada momento, né, de ser avaliado com cada aluno paciente. E a sim. arte... Ah, Pode falar. Não, pode falar. Depois eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, mas pode falar. tá. E a arte que está incluída em todos os setores, né? Eu acho que na vida de todos. A arte faz parte da nossa vida, né? Acho que ela está em todos os lugares da nossa história, da nossa cultura. E
o quanto que ela está ali beneficiando dentro de cada setor, né? Até mesmo dentro da psicologia, e o quanto que ela traz de benefício, né? O quanto motiva, o quanto eles têm o prazer e o interesse, e o quanto a gente está ali trabalhando, desenvolvendo a percepção visual, percepção auditiva, a expressão corporal, criatividade, a motivação e a autonomia, né? Então, eu acho que é muito importante também nós falarmos de potencialidade. Sim. Dificuldades todos nós temos, mas as potencialidades, né? O quanto que a gente está vendo ali as habilidades, as potencialidades de cada um, e eles vendo também, né? Através do lúdico, da brincadeira, eles estão passando um pouco da história de cada um, como eles se veem nessa vida, mundo, né? E elaborando os conflitos. Até dentro da arte-terapia, a arte-terapia é uma ferramenta de trabalho. Ela canaliza os sentimentos, né, dentro da arte. Se a arte é uma forma de expressão, é uma forma de você expressar suas emoções e seus sentimentos. Muitas pessoas têm uma dificuldade de verbalizar, então se expressam através da arte. E a arte-terapia é uma ferramenta de trabalho. Ela usa a arte para justamente canalizar esses sentimentos. Falando agora, pegando esse gancho, Paty, que você falou, eu queria que vocês explicassem para a gente melhor como funciona o conceito que vocês trabalham aí nas escolas de terapias integradas com a arte. Mas esse conceito todo, principalmente em relação o quanto isso contribui no tratamento das crianças, sabe? Porque eu dei aula uma época aí também na Escola Tempo de Infância, foi uma experiência incrível. E assim, o pouco que eu fiquei, eu acompanhei o quanto que, quando eles têm contato com a arte, como que aflora, né? Desabrocha uma coisa que às vezes estava ali com um pouco de um desafio maior, né? E aí, quando você insere a arte no meio, isso... Enfim, explica pra gente um pouquinho agora isso. Dentro de toda essa equipe multidisciplinar, porque nós temos as terapias integradas, temos a escolaridade, escola especial, só está tudo muito incluído aí, né? Então, você tem psicologia, você tem psicomotricidade, você tem terapia ocupacional, a fonoaudiologia, e todos com a arte envolvida, né? Então, a arte, como eu te falei, ela pode beneficiar, tem essa possibilidade de você vir trabalhar toda essa expressão corporal, a percepção visual, a percepção auditiva, a interação social. Então, você trabalha com alunos pacientes que têm o verbal, que não têm o verbal, né? E aí, dentro de um objetivo e dentro de uma proposta terapêutica com cada um. Então, vou te dar o exemplo, dentro da psicologia, nós atendemos individualmente e em grupo. Mas mesmo em grupo, cada um tem uma proposta terapêutica. Uhum. E aí, dentro de toda uma proposta, vamos lá, qual é o objetivo, o que você vai trabalhar com cada um, trabalhando as dificuldades e as potencialidades. Através da arte, eles têm a possibilidade de visualizar tanto os conflitos quanto as potencialidades. Sim. Então, tem um benefício muito grande. Você falar um pouquinho? Deixa eu completar mais uma coisa. Quer dizer, às vezes você tem um conceito de um centro de terapia, onde você tem cada terapia funcionando de uma forma independente ou integrada. Agora, a nossa proposta é integrar diferentes terapias à arte. Então, daí, além de ter as terapias integradas entre si, a fono, físio, TO, psicopedagogia, psicomotricidade, a gente tem a musicoterapia, arteterapia, teatroterapia, dança-terapia. Então, a partir daí, você não tem só um terapeuta que vai conversar com outro terapeuta. Você tem um terapeuta que vai conversar com um artista ou que ele vai conversar com um arteterapeuta. Então, você tem um olhar multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, onde muitas vezes, por exemplo, numa situação de companhia de teatro,
companhia inclusiva de teatro, música e dança, aquela TO que estava acostumada a atender aquela criança num atendimento convencional de TO, ela vai ajudar aquela criança a se vestir, a vestir o figurino do seu personagem. O que Aquela seria fono TO, Simone? O que é TO? terapia ocupacional. Ocupacional. Terapeuta ocupacional. Então, vamos supor aquela criança que tem uma dificuldade específica em fonoaudiologia. Mas ele ganhou um papel e ele tem até uma fala. E a fala dele, em função daquele personagem e da motivação que ele tem em fazer aquele personagem, de repente, aquela criança, ela consegue também com a ajuda da fonoaudióloga, que vai trabalhar com a teatroterapeuta, o ator com abordagem terapêutica, os dois vão fazer aquela criança superar aquela situação de fala. Então, é por isso que quando a gente vê em cena um paciente, um artista paciente, dando o seu máximo na interpretação de um personagem e colocando a fé cênica, inclusive, a gente lindo. vê que é lindo. Naquele momento, aquele paciente, ele é de todos os atendimentos terapêuticos, todos os atendimentos terapêuticos estão da bagagem daquele artista paciente. A bagagem daquele artista paciente, que a gente chama de autodescoberta, de abordagem humanista, está toda lá. Sim. Outra coisa, aquele artista que está lá encenando, ele está levando todos os ensaios e toda a construção de personagem. Aí você me fala, não, mas ele está fazendo um personagem. Não. Ele está resgatando o personagem dele. Ele, a partir desse dia, ele começa a se colocar no palco da vida de uma outra forma. Isso é abordagem humanista. A abordagem humanista, muitas vezes, ela tem menos protocolo. Ela, às vezes, tem menos saídas que esquematizadas para serem repetidas. Porque nós vamos viajar no self, na individualidade e na integridade de cada um. E essa viagem vai ser a viagem dos terapeutas, a viagem dos educadores, a viagem dos artistas. E nós vamos, muitas vezes, convidar a família para viajar. Não é, Patrícia? Sim. Conta um pouco disso para a Laís. Como é convidar a família para participar? Sim. É muito importante essa troca familiar, né? É muito importante a visão da família também, porque as crianças, os jovens, né? Eles têm a história, o mundo deles, né? E até como a Simone colocou, dentro de um espetáculo, no momento que eles estão no palco, como é que eles estão se vendo, como está essa autoimagem deles, o quanto que eles estão se sentindo valorizados, o quanto nós trabalhamos autoestima, autoconfiança. Então, eles têm uma visão deles. Sim. Mas como é a visão da família também em relação a eles? Né? Isso é uma coisa importante para ser colocada, né? Porque eu já tive, inclusive, agora você está falando, estou me lembrando aqui, de alguns casos de pacientes que muita vontade de participar de espetáculos, porém a família não permitia em algumas situações, né? Ou acontecia, olha, está previsto para participar, nós vamos viajar, não é possível. Como isso realmente, para eles, era um sofrimento muito grande, porque para eles era realmente uma situação muito importante, né? A participação. Então, o quanto é importante a gente ter um olhar, uma visão para as diferenças, né? O quanto é importante você estar ali, mesmo as famílias, mesmo dentro de casa, a gente começar a ter uma mudança dentro de casa. Você ter uma outra visão, começar a olhar as potencialidades de cada um, né? As habilidades, prestar atenção nesse ponto. Como fica essa questão do preconceito em si,
Porque a gente fala de um preconceito numa sociedade, mas o preconceito muitas vezes está dentro da nossa casa. Sim, Então, totalmente. como trabalhar toda essa questão, né? E uma questão de prevenção também, né? Até dando a continuidade de fala da Simone aqui. O Júlio falou aqui também, completando sua fala, Patrícia, ele falou, é um sofrimento para eles e também para nós profissionais, porque sabemos a importância disso na vida de cada um. Então, vocês também sofrem vendo que eles podiam ganhar muito com essa participação e às vezes os pais, às vezes até por um medo de exposição, né? Tem pais que têm muito medo, assim, vou expor o meu filho, e pelo contrário, né? Sim, só ia ajudar, né? Sim, exatamente. De uma exposição, de você realmente acreditar nessa potencialidade, né? E aí eles têm o modo de pensar, eles têm uma autoimagem, né? Eles têm a forma deles verem o mundo. E como vai ser feito um trabalho, porque eu acho que você também tem que fazer um trabalho de prevenção, e aí eu Exatamente. aí percebendo, né? A criança, percebendo o jovem, em que momento ele está ali, precisando de um apoio melhor. Muitas vezes essas questões passam despercebidas na própria família. E aí isso vai crescendo. Então, é importante que você perceba toda a questão emocional, a questão da fala, você dá a oportunidade de você ouvir, você está ali prestando atenção no que está acontecendo com aquela criança, com aquele jovem, né? E ir trabalhando realmente todas essas diferenças e todo esse preconceito. E Patrícia, qual o maior desafio que vocês enfrentam com esse trabalho de inclusão na escola ou no trabalho com os especiais? Olha, eu acho que assim, falando, eu acho que seria mesmo essa questão mesmo do preconceito em si, né? Eu acho que incluir é você incluir a todos, é você estar trabalhando com respeito a todos. Eu acho que é uma questão mesmo de responsabilidade social. Então, eles próprios, muito jovens, questionam por si só. Poxa, eu queria trabalhar, eu queria fazer mercado de trabalho, como eu sou visto, eles têm um senso crítico muito grande em relação a isso. Então, como é você trabalhar todo esse preconceito que a gente ainda tem aí na sociedade em relação a isso, né? Uma falta de conhecimento, uma falta de visão de todas as habilidades dele. Quer falar um pouquinho, Simone? Quer dizer, eu acho que a gente primeiro tem que trabalhar assim, o princípio do respeito à nascença, o respeito a todas as formas de existir. O Tocando em Você trabalha com respeito à nascença, com respeito à diversidade, com respeito a todas as etnias, a todos os credos e não credos. Então, o respeito à existência, à singularidade do outro. Agora, uma coisa também importante a ser colocada é que a aceitação, ela tem um preço. E a gente pode dizer que existem estágios de aceitação. Estágios. Então, muitas vezes, o que você não aceita hoje, você pode vir aceitar amanhã. Sim. Você pode aceitar tolerando. E se você se abre um pouco mais, você pode aceitar aceitando. Até que você chega no estado de aceitar respeitando. Até que você chega ao estágio de aceitar compartilhando. Até que você chega no estágio de aceitar criando. São estágios diferentes. A mesma coisa, às vezes, acontece em relação à família, né? Não é, doutora Patrícia? Bem, a gente tem a situação de que muitas vezes se projeta, é normal, a projeção, quem espera um filho, projeta também o seu ego. Isso é normal. Então, às vezes, se projeta, eu sou médico, tenho o consultório e meu filho vai ser médico. E, de repente, o menino é surfista, dos melhores, inclusive. Viu?
Ou médico. Mas é um bom surfista, ele se sente muito bem sendo surfista. Um espetáculo. E ele é feliz, ele é muito feliz. Mas, de repente, o pai tem o ideal do consultório médico. É difícil. É difícil você, às vezes. Então, quer dizer, muitas vezes, esse pai médico, ele passa pelo luto. O luto do filho não ser exatamente o filho idealizado da forma que ele imaginou. Então, vamos colocar isso na escala da criança ou do jovem com deficiência. Primeiro, ele tem o direito de existir. Ele é maravilhoso. Da forma que ele é lindo, ele é lindíssimo. Ele é potente, porque ele é uma vida. Potente, maravilhoso, espetáculo. Né? Mas ele não exatamente é tudo, é toda aquela projeção daquele ego do pai e da mãe. E também existe um natural processo de luto desse filho idealizado. Mas existe também o caminho da descoberta do filho real. Então, quando a gente fala que tem uma abordagem humanista, é porque a gente quer também ajudar esse pai e essa mãe a se sentir culpado pelo processo, por passar pelo processo de luto, mas se sentir acolhido, respeitado nas suas questões existenciais. E também nós sermos os companheiros dessa viagem da redescoberta desse filho existente. Então, quando a gente chega a colocar essa criança potente no setting terapêutico ou no setting criativo, né? Ou no setting do espetáculo, no palco, nós o quê? Nós estamos juntos, parceiros dessa família, dizendo para essa família, olha, vocês podem, ele pode. E ele pode chegar até onde vocês nem imaginam. E a gente, por isso até que assim, a condução da Regina Lúcia como diretora do Centro de Terapias é chegar para cada terapeuta e dizer, leiam histórico, façam anamnese, mas não se prendam a ela. Essa é a condução da nossa diretora Regina Célia Colucci, porque a gente faz parte do Grupo Educarte, né, formado pelo Gilvan Mello, Regina Célia Colucci, nossa fundadora, pedagoga, Murilo Barchetti, Regina Lúcia Colucci, e a minha pessoa. Mas, assim, quando essa abordagem não se impressionem com o diagnóstico. As pessoas, mais, se nós conseguirmos potencializar os resultados de uma potencialização via educação, eu estou falando de escolaridade, eu estou falando do maternal ao fundamental 2, eu estou falando de um EJA inclusivo, eu estou falando de um EJA especial, que é educação de jovens e adultos. Quer dizer, se a gente conseguir encontrar o caminho da potencialização, bem, aí chegamos à universidade. Como a gente tem um paciente, temos mais de um. Nós temos aqui 3 pacientes que estão na universidade. Temos um paciente Asperger, que ele formou em terapia ocupacional e ele, inclusive, já está trabalhando. E eu soube agora, recentemente, que ele deu uma palestra no trabalho. Que incrível, gente. Muito interessante. Então, eu estou também com 2 pacientes que estão, um está cursando letras, o outro está também fazendo a PUC, né? E são as peças, né? Que legal, gente. Isso muito bacana. Legal, muito. E por que vocês acham que a inclusão... Vocês acham não? Eu também acho, né? Mas na opinião de vocês, por que a inclusão é tão importante? Principalmente nessa configuração de mundo que a gente vive hoje. Olha, eu acho que é o que eu estava falando de incluir, né?
você incluir a todos, não só as pessoas com deficiência, mas a todos, né? Eu acho que para você realmente contribuir até para uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, você trabalhando, aí eu posso falar de novo no trabalho de prevenção, lá atrás, que é em relação ao respeito, né? Você realmente trabalhar as diferenças, trabalhar o respeito, ainda quando criança, né? O conviver com as diferenças, com a diversidade. Então, isso tudo é muito importante para você ter realmente uma convivência numa sociedade mais justa, com todos, né? É o incluir a todos, a questão do respeito. E aí eu torno a dizer que é uma questão de responsabilidade social. Eu acho que isso é muito importante. Educação também, né? Acho que a criança que está se desenvolvendo desde pequena em todos os lugares que ela tenha contato com a educação, seja na família, na escola ou em grupo, precisa falar sobre isso desde sempre, né? Isso precisa ser falado, para não crescer um Sim. adulto achando que aquilo é fora do comum, né? Exatamente, é um trabalho lá de trás, né? De você estar já educando seus filhos para uma convivência, né? Com toda essa diversidade, com todas as diferenças, com respeito, né? E todo um trabalho mesmo dentro da sociedade, do que pode ser feito, né? Então, eu estava até antes conversando aqui com a Simone a respeito da inclusão. É muito interessante, porque se a gente for antes do século XX, né, como era essa inclusão? Não existia inclusão. Então, as pessoas portadoras com necessidades especiais, né, dita naquela época, hoje as pessoas com deficiência, elas eram proibidas de frequentar a escola. Então, elas eram excluídas. Então, entrando aí pelo século XX, começaram as escolas especiais, mas não eram todas as deficiências adaptadas. E sim aquelas pessoas que se adaptavam ao sistema de ensino. Então, não era o sistema de ensino que ia se adaptar à pessoa com deficiência, era ao contrário. Então, não eram todas as pessoas que eram incluídas. Então, a inclusão mesmo, ela só veio acontecer, acho que a partir de 1980, que aí realmente eles tiveram essa consciência de adaptar um sistema de ensino às necessidades de cada um. Sim. Então, assim, é um caminho, né, a percorrer. A gente já teve aí algumas questões positivas, mas eu acho que ainda tem bastante aí. O caminho, ainda falta bastante coisa para a gente percorrer. O que vocês falariam, assim, para quem está assistindo a live, quem vai assistir depois, como se fosse um conselho mesmo, assim, pais, pessoas adultas ou não, façam isso, abram a cabeça para isso, porque a gente precisa entender e incluir de uma vez por todas as formas de existência, como vocês falaram antes, sabe? Que conselho vocês dariam, assim? Porque realmente nem todo mundo tem essa cabeça como a gente tem aqui, falando como a gente acha isso o normal, né? O normal para nós é esse. Mas, infelizmente, há uma grande parte da população que não pensa assim, e que está fechada para isso. Então, de que forma a gente consegue tocar o coração dessas pessoas mais difíceis, sabe? Para que elas entendam. Não sei se é falando sempre, expondo, fazendo isso que a gente está fazendo agora aqui, né? Verbalizando sobre os assuntos, desmistificando muita coisa também, porque muita gente coloca muitas coisas na cabeça, é impossível, é um empecilho, e não, né? Não é bem assim, né? Sim. Eu acho que, como você falou, Laís, tem pessoas que desconhecem, então eu acho que a falta de informação também, né, a falta de conhecimento é uma questão que precisa ser revista. Eu acho que tem que existir aí mais campanhas, mais conhecimento em relação a todo esse preconceito, né, que a gente tem em relação às pessoas com deficiência. E principalmente, eu acho que dentro da nossa casa também, eu torno a falar isso, eu acho que se a gente quer construir
uma sociedade melhor, nós temos que primeiro nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu acho que toda essa mudança, em primeiro lugar, tem que acontecer dentro da nossa casa, com os familiares, com os amigos, porque se você não tiver essa visão e esse respeito, como é que você vai olhar para o externo, para fora? Né? E eu acho que mesmo que eu posso falar com as famílias, né, que têm pessoas com deficiência, um olhar diferenciado, um olhar das potencialidades, um olhar do servir para o ser humano, com afeto, saber escutar. Eles têm muito a dizer, e eles dizem Muito, Então, muito. eu acho que saber ouvir, saber olhar, né? E também dar essa oportunidade e essa possibilidade de crescimento para cada um. Investir Dar realmente. oportunidade. É isso que eu falo sempre também. Dar oportunidade, sabe? No nosso documentário a gente fala muito, o Alan fala muito isso, assim, artisticamente, por exemplo, eu vou falar da Maria Angélica e do Matheus, que foram, que participaram do nosso documentário. Para você ver, o Matheus é um bailarino incrível, a Maria Angélica canta lindamente. Então, assim, por que não dar oportunidade para eles estarem numa companhia de dança, para a Maria Angélica fazer um show e a gente poder pagar para assistir o show dela? E, sabe, por que não, né? Assim, por que não mais isso? E se a gente precisar fazer políticas públicas para que isso aconteça, não sei, sabe? Mas acho que a gente precisa começar a pensar nisso enquanto sociedade, né? Enquanto indivíduos pertencentes de uma sociedade que a gente quer que seja igualitária, né? E acreditar, né? Eu acho que, acima Exato. de tudo, acreditar. Bem, eu queria colocar, assim, sempre quando eu penso em inclusão, eu penso sempre em níveis de inclusão, né? Eu concordo com Patrícia que a inclusão precisa começar em casa, que a inclusão precisa começar também no local de trabalho, com as diferenças, com as possibilidades e as expressões diferentes de cada pessoa. Quer dizer, nós precisamos ter práticas muito mais inclusivas do que, às vezes, a gente encontra por aí, né? Mas eu também penso uma coisa. O Tocando em Você tem uma companhia de dança, teatro e música inclusiva. Nós produzimos espetáculos de dança, nós produzimos o Coral Tocar, com 60 jovens que cantam MPB, que cantam música internacional, acompanhados de banda. Nós produzimos espetáculos no nosso teatro inclusivo, da nossa companhia de teatro inclusivo. O último espetáculo nós colocamos 500 pessoas no circo do Marcos Prota. No circo. Mas às vezes a gente encontra o Corcunda de Notre Dame, e nós já fizemos vários. A gente tem uma companhia de repertório inclusiva. Agora, assim, às vezes é muito difícil divulgar. Às vezes, um release que vai para alguns canais de TV e tal, com o espetáculo, com o release do espetáculo e tal, muitas vezes ele não é levado. Mas eu quero só dizer o seguinte: às vezes, na cabeça editorial, entre um grupo tal e um trabalho experimental, com todo o respeito à palavra experimental, trabalho de pesquisa de repertório, de uma companhia inclusiva, isso tem pouco espaço. Então, eu acredito que a gente só muda a construção de sociedade se nós mudarmos espaço de inclusão, de difusão. Então, por exemplo, o trabalho que você está fazendo, Laís, é um trabalho muito importante, tá? E eu quero te agradecer de forma muito específica por esse trabalho do projeto Olho Mágico, do Dário Caleidoscópio, porque o que a gente precisa também é que os trabalhos existentes sejam apoiados. Nós temos 32 anos de Espaço Cultural Tocando em Você, nós temos 33 anos de Grupo Educarte, nós temos uma companhia inclusiva desde 2001. O Júlio trabalha conosco pelo menos desde 2002. Então, nós precisamos da voz, e nós precisamos nos integrar e colocar esse trabalho para ser
conhecido e ser difundido, e eu faço, inclusive, um apelo a todos os internautas que estão aqui, que apoiem o Tocando em Você. O Tocando em Você, nesse momento, ele resiste mantendo o trabalho de todos os artistas, de todos os terapeutas, de todos os técnicos, de todos os funcionários, sem redução de hora de trabalho, nesse momento que a gente vive. Então, quer dizer, por favor, apoiem o Tocando em Você como ação social, como ação de difusão. E, por favor, a imprensa, sejam um pouco mais inclusivos, sejam um pouco mais solidários. A saúde começa na oportunidade. Se a gente está dentro do Setembro Amarelo e a gente fala sobre pessoas que atentam contra a vida, tá? A gente precisa de valorizar a vida e precisa de valorizar o esforço de pessoas que driblam as suas deficiências e passam a ser tão eficientes e capazes, se colocando num palco e podendo mudar a cabeça de quem está assistindo naquele momento. Então, assim, eu, nesse momento, eu jogo a mensagem para todas as pessoas, para todos os editores de jornal, os editores de TV, os editores de site, que sejam mais inclusivos, porque nós precisamos que a arte do Tocando em Você e de tantos outros trabalhos inclusivos ganhem a pauta para que a gente apoie vidas que estão lutando para se manterem vivas. Sim. E darem exemplo às pessoas. Exato. A minha ideia é que esse programa, que o Olho Mágico, esse projeto, vire um programa exatamente para mostrar talentos, para conscientizar, para falar sobre inclusão, porque eu acredito muito que também exista uma parcela da população que é ignorante nesse sentido, no melhor sentido da palavra ignorante, porque realmente não tem conhecimento sobre isso e não sabe como funciona, e aí já tem um preconceito, né? Que já vem ali de uma criação, de uma sociedade, e não se dá a oportunidade de conhecer ou nem tem essa oportunidade. Então, é difundir também tudo isso, sabe? Espalhar para todo mundo, mostrar esses talentos e dar oportunidade. Eu vou lutar para que isso vire um programa de TV, de internet, mas que vire algo para realmente tocar e, sabe, a gente expandir isso. Laís, Então, olha, que bom que você o que eu falou posso desejar a você, sorte, caminhos abertos, proteção e, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando desse trabalho. E agradecer a todos os pais, a todos os pacientes artistas que emprestam também o seu talento e a sua vontade à Companhia de Teatro Inclusiva Tocando em Você, à Companhia de Dança Tocando em Você, ao Coral Tocarte e as outras formas de expressão que a gente tem como Escola de Arte e também projetos sociais do Instituto Tocando em Você, com pessoas sem deficiência ou com deficiência, mas através da arte. E a todos os profissionais da nossa casa também, um beijo, um abraço. E um beijo para todo mundo. Ó, a gente nós temos 8 minutos ainda, Simone. Então, 4 minutos para você e para a Patrícia. Eu quero que a gente encerre. Passou tão rápido, né, gente? Nossa, o papo foi bom. Passou muito rápido. A gente pode fazer outra live depois, hein? A gente pode fazer outra. Muito bom. Pode. Você é da casa, Laís. E outra coisa. É linda a tua presença no nosso espetáculo, como vemos esse mundo. Você é exatamente uma das jovens que, escrevendo o espetáculo, a gente pensava de ser amiga do nosso personagem Renato Carlos. Sim, eu me emociono de falar, porque essa peça, ela mudou tanta coisa na minha vida, gente. Para você ver, um sim que eu falei para o Fred, né, de um trabalho que eu queria muito, eu estava precisando muito trabalhar como atriz, e como a vida te
presenteia, né? E como a vida te presenteia. Porque eu fui para trabalhar como atriz. Porque era um salário, eu ia ter um salário, né? Que a atriz não tinha. Eu já até falei isso no outro live. E quando eu cheguei, o salário foi não tava mais nem aí pro salário, porque o que eu ganhei foi tão maior do que o salário, digamos assim, né? É uma coisa que a gente leva pro resto da vida. Uma transformação social, artística e individual, assim, que não tem preço. Há coisas na vida que não tem preço. Então, para finalizar, eu quero que vocês falem as palavras finais aqui dessa nossa live. Um sonho que vocês tenham com esse trabalho, um recado que vocês querem dar aqui agora para a sociedade é o momento. Vai! Tá, eu vou passar para minha colega querida Patrícia, linda psicóloga, amada. Maravilhosa! Olha, o recado que eu quero dar são para todas as crianças, jovens, do Tocando em Você, fora do Tocando em Você, e portadores de deficiência, principalmente, que acreditem, olha, acreditem em você, acreditem nas suas potencialidades. Eu fico até emocionada. Eu também, toda live. Laís, eu vi sua live, a primeira você chorou, Laís. Então, assim, nós acreditamos no trabalho com eles, acreditamos nas potencialidades, valorizamos, mas é importante que eles realmente se valorizem. Então, crianças, jovens, se valorizem, vistam, acreditem nos seus sonhos. Muitos, às vezes, chegam para mim, falam dos sonhos, falam como ficam felizes em realizar alguns sonhos mesmo, que já teve pacientes aqui, olha, agora mesmo, né, eu tive uma paciente que veio toda feliz, que vai participar, vai cantar, vai participar de uma orquestra. Então, acreditem, se valorizem e invistam. Eu sempre coloco isso. Acreditem em vocês. Esse é o meu recado para as crianças e jovens portadores de deficiência. E para mim também, esse recado me tocou, viu? Muito bom. Maria Angélica está aqui na live e falou, eu acredito, sempre acreditei, que lindo. vou acreditar. Muito bem, é maravilhosa, maravilhosa. Eu vou aqui primeiro eu vou colocar uma frase da nossa fundadora, da nossa inspiradora, Regina Célia Colucci. Sua mãe, né? Minha mãe. Educação só acontece quando gera transformação. Educação é um processo tão grande, tão grandão, que ele é tudo. Educação é arte, educação é terapia, educação é teatro, é espetáculo, é circo, porque educação é todas as formas de aprender, todas as formas de ser e de aprender. Então eu digo que se participar de um espetáculo inclusivo, com linguagem inclusiva, com linguagem existencial, com linguagem psicológica, porque ele foi escrito exatamente para ter linguagem. O texto, ele é estudado para isso, para ter esse efeito. Se a experiência de lidar com um elenco fantástico de crianças com suas nascenças, capacidades, diversidades, se isso mexeu com você, é porque a educação só acontece quando gera transformação. Então, muitas vezes a gente participa de atividades ou faz trabalhos que eles são legais, eles estão até artisticamente fantásticos pelo investimento, pelo grau de investimento e tal, mas eles não são transformadores. Então, eu fico pensando às vezes sobre o primeiro. Tocando é uma homenagem à música.
porque nós também somos músicos, Sim. além de amplificadores e tal, mas tocando em você significa uma homenagem a todas as formas de tocar. Música, teatro, poesia, psicologia, terapia ocupacional, fono, pedagogia, psicologia, psiquiatria, todas as formas de chegar ao outro. Agora, Sim. como A gente tem escola, 1 minuto. Temos 1 minuto. E aí cai. como escola, a gente é o tal, é o caminho. Toda escola é um caminho. E o Tocando em Você é um caminho. Não importa se você passou 10 anos, se você passou 1 ano, se você passou 1 mês, ou se você assistiu um espetáculo de 1 hora, ou se você foi atriz do espetáculo. Se ele te transformou, você está dentro do tal. E você está dentro do caminho. Esse é o nosso caminho. Bem-vindo. Nosso endereço fica na General Moca, 362, Tijuca, perto da Sans Penha. Vai ser uma honra muito grande receber quem chegue aqui. E muito obrigado por você, por todos que já passaram por essa casa. Existem construções que elas são invisíveis. E elas são exatamente de todo mundo que plantou e que está ecoando o que a gente está plantando aqui. Que você tem muita sorte. Lindo. Nós, obrigada.